Eu tirei 980 pontos na redação do Enem sem ter praticado nenhuma vez. E sim, isso é verdade. Mas antes que você vá ficando empolgadinho, isso não quer dizer que eu não tenha me preparado para a redação do Enem, o que é uma coisa bem diferente. Meu nome é Patrick Ronkoski, sou o criador aqui do Insight Edu, e nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre a redação do Enem. Gente, eu não usei minha nota do Enem para nada, então ela vai aparecer aí para vocês verem, tá? Para mostrar para vocês que realmente tirei 980 e eu não pratiquei nenhuma vez redação. Isso não quer dizer que eu nunca pratiquei redação. Eu já fiz o Enem várias vezes e nessas vezes eu praticava bastante. Só que chega um determinado momento em que a sua habilidade de escrever está boa, mas a sua forma de estruturar o texto não está correta de acordo com os padrões do Enem. A dica que eu dou aqui, fundamental, gente, é o link que eu vou deixar na descrição, não é nem meu esse material, é o material Redação a 1000 do Lucas Felpe, que são 4 cartilhas, pelo menos até o momento são 4 edições, de pessoas que tiraram nota 1000 e colocaram seus textos na íntegra para dar uma lida. Foi isso que eu fiz. Embora eu não tenha escrito nenhuma redação, eu li várias e várias redações nota 1000 para entender o que uma redação nota 1000 precisa ter para ter uma avaliação boa, ter uma nota boa aos olhos de quem está corrigindo a sua redação. Como eu tirei 980, significa que um corretor me deu 960 pontos e o outro corretor, já que são dois que corrigem a prova, né, de redação, o outro corretor me deu 1000. E eu perdi 20 pontinhos na competência 1, que diz respeito à norma padrão da língua portuguesa. Mas em questão da estrutura do texto, então, as competências 2, 3, 4 e 5, foi tudo de acordo com aquilo que o corretor do Enem espera. É muito mais uma receita de bolo do que realmente escrever bem. Fica a minha dica, vai estar o link na descrição, não é meu, né? Não fui eu que fiz esse material, foi o Lucas Felpe, mas como me ajudou bastante, eu senti que deu muita vantagem, muito resultado para mim, eu imagino que isso possa dar muito resultado para você. Estude as redações que tiraram nota 1000 dos anos anteriores, ao invés de ficar só escrevendo ou se preocupando tanto com o tema de redação. O tema não importa tanto, tá, pessoal? Não mesmo. E agora eu vou mostrar para vocês em detalhes o que foi que eu fiz para escrever essa redação que tirou 980. Confere aí. Então vamos lá, pessoal. Eu gostaria só de relembrar aqui que no último ano do Enem, né, até o momento, o tema foi Invisibilidade e Registro Civil, Garantia de Acesso à Cidadania do Brasil. E lá você teve 4 textos motivadores. Algumas informações de vez em quando você pode conseguir obter daí, mas não muitas, né? Isso pode te dar um norte a respeito, de repente, de algum argumento, de alguma coisa que você pode utilizar no seu texto, mas não é tanto. O foco é grande no que você já traz com você, né, de conteúdo, de bagagem, de repertório, antes de fazer a redação. Além de textos ali, você tem também alguns cartazes, né, alguns infográficos ali para mostrar um pouco mais e dar um panorama geral da situação no Brasil. Mas quem já fez o Enem sabe que isso geralmente não elucida tanto assim o candidato que vai fazer a redação. Aqui está o meu texto. Vocês podem perceber que minha letra não é das melhores, mas essa letra aí foi suficiente para conseguir a pontuação de 980, né, com base aí na correção dos corretores do Enem. E eu quero muito que vocês reparem no seguinte: não tem título, tá? Não usa título e usa as 30 linhas de redação. Não necessariamente vai ter que usar as 30, mas é importante mirar nas 30. Então, nada de fazer 15, 20 linhas, nada disso. De 28, pelo menos. Então, 28, 30 é o mais indicado, inclusive. Aqui os 2 primeiros parágrafos, né? Você vê a introdução que tem ali 6 linhas e o primeiro parágrafo do desenvolvimento, que também tem 6 linhas. E aqui você tem a segunda parte do texto, que você tem aí o terceiro parágrafo, que também é o segundo do desenvolvimento, que tem 8 linhas, e a conclusão tem 9 linhas. E eu já vou falando o seguinte: a conclusão é para ser um pouquinho maior mesmo, tá? Não sempre ela vai ser tão maior assim, mas é interessante que a sua conclusão seja um pouquinho maior que os demais parágrafos por conta da competência 5 do Enem, que diz respeito à proposta de intervenção, né? Você tem que caprichar na proposta de intervenção para conseguir a nota máxima nessa competência aí, que vale 200 pontos. E eu queria mostrar aqui, pessoal, como eu fiz algumas rasuras no meu texto. Veja que na linha 4
eu coloquei documentação que identifique quem e logo em seguida eu risquei o M para fazer, né, para fazer sentido, para que eu tivesse a concordância, né? Documentação tá no singular. Você vê ali na linha 8 que eu escrevi a palavra, eu comecei a escrever a palavra Constituição errado, eu escrevi Constituição, mas daí eu simplesmente risquei, um risquinho de nada, tá? Nada demais. E escrevi do lado Constituição numa boa. E na segunda parte do texto, ali mais especificamente nas linhas 13 e 14, você vê o seguinte, ó, no Brasil corrobora a manutenção, ou seja, eu queria escrever com a manutenção da invisibilidade civil e eu simplesmente comi a palavra com, ou seja, ficou no Brasil corrobora a manutenção. Quando eu percebi isso, eu risquei de novo, você vê que dá até para ler o que foi que eu escrevi, mas eu risquei e continuei. Então, se você errar algo na folha definitiva do texto, não se desespere. Faz um risquinho, ele risca uma, duas palavras, não tem problema, e continua. Primeiro parágrafo, que é a introdução. Uma coisa importantíssima aqui que vocês têm que pensar é: nunca comece direto com o tema. Vocês podem analisar redações que tiraram nota 1000 ou que tiraram nota próximo de 1000. Nunca se começa com o tema. Nunca vai direto para invisibilidade e problema de registro civil. Sempre começa com um repertório. Como assim? Veja que aí eu escrevi no filme 12 anos de escravidão. Eu começo falando de um filme, não tem nada a ver a princípio com o tema, mas para a redação do Enem é importantíssimo. Então, se você tiver um livro, se você tiver uma série, um filme, eu gosto muito de colocar filme na redação, ou então algum repertório de algum filósofo, historiador, alguma coisa do tipo, é importante você colocar logo no começo. Comece com um repertório. No filme 12 anos de escravidão, o protagonista é um músico negro bem-sucedido que é raptado e levado a uma fazenda de escravos. Sem posse dos documentos que legitimariam sua condição de cidadão, o músico vive como escravo por 12 anos até obter sua liberdade. Repara, pessoal, que até o momento eu só falei do repertório. Eu coloquei o repertório lá, ó, é o filme 12 anos de escravidão, e eu peguei esse repertório de uma época que eu estava fazendo uma maratona de filmes que ganharam o Oscar, então 12 anos de escravidão foi o vencedor do Oscar 2014, se eu não me engano. E veja, eu começo com um tema ali, com um repertório que a princípio nem tem tanto a ver com registro civil e invisibilidade, e sim sobre escravidão. Mas eu coloco que o problema do protagonista do filme foi não ter os documentos para legitimar a sua condição, né, de cidadão livre. E aí que vem o ponto, eu coloco um repertório e logo em seguida eu faço um vínculo entre o repertório e o tema, uma relação. Então, olha só como eu continuo. Apesar de drástico, tal exemplo, ou seja, o que eu acabei de falar sobre o filme 12 anos de escravidão, demonstra a importância do quê? De não ter o problema que é o que o Enem cobrou, né? A importância de possuir documentação que identifique, o indivíduo perante o Estado. Ou seja, aí eu já começo a introduzir o tema. No Brasil, porém, milhões de brasileiros não possuem registro civil e acesso à cidadania. Olha só, eu estou explicando, né? Eu estou mostrando aí, agora sim eu fui direto no tema de redação do Enem, que é a invisibilidade, problema aí com o registro civil e a falta de acesso à cidadania, que é o que está no tema da redação do Enem. E a última frase ali, mais especificamente depois da vírgula, né? Devido à desigualdade social e à dificuldade de obtenção dos documentos. Se você olhar em outros vídeos de redação, como fazer redação, modelos prontos e tudo mais, isso aí vai ser definido como a sua tese. Mas isso pode ser um pouco confuso. Como assim? Tese, ponto de vista. Um jeito que eu acho muito mais fácil de entender como que você encerra o primeiro parágrafo, que é importantíssimo, é o seguinte: quais são as causas do problema? Ok, o Enem vai te dar um tema de redação que é um problema social. E aí, o que acontece? A sua tese vai ser o que explica esse problema. Por que esse problema existe hoje em dia? Veja que a minha tese é basicamente eu falando, ó, as causas do problema, né, que é a invisibilidade e a falta de registro civil, é a desigualdade social e a dificuldade de obtenção dos documentos. Então veja que eu acabei de falar duas causas, exatamente duas causas para o problema. Então entenda a tese como, na sua opinião, quais são as causas do problema? Por que o problema existe hoje em dia? Isso é a tese. São dois fatores, duas causas necessariamente, porque isso tem tudo a ver com o restante do seu texto. Então eu falei o seguinte, ó, desigualdade social, que vai ser inclusive o tópico principal do próximo parágrafo, que é o primeiro parágrafo do desenvolvimento
desenvolvimento, e depois, dificuldade de obtenção dos documentos, que, de novo, é outro argumento, entre aspas, ou seja, outra causa do problema que eu vou destacar melhor no parágrafo seguinte, no terceiro parágrafo, certo? Então, introdução é isso, pessoal. É um parágrafo só, você começa com um repertório, não diretamente com o tema, faz um vínculo entre esse repertório e o tema, e depois coloca a sua tese. Ou seja, quais são as duas causas, os dois fatores que, na sua opinião, explicam o problema. Quais são as causas desse problema? Por que o problema existe? Agora eu vou para 2 parágrafos de desenvolvimento. Lembrando sempre, redação do Enem tem que ter 4 parágrafos. Nem 3, nem 5. 4 parágrafos. E o segundo parágrafo, que é o primeiro parágrafo de desenvolvimento, é sobre o quê? Sobre desigualdade social, que foi aquilo que a gente escreveu no finzinho, né, do primeiro parágrafo. E como que eu gosto de estruturar o desenvolvimento, os 2 parágrafos de desenvolvimento? Imaginar que eles são mini textos. Dentro do parágrafo, isso é importante, dentro do parágrafo você vai pensar em introdução, desenvolvimento e conclusão. Cada parágrafo vai ter essa introdução, desenvolvimento e conclusão. Primeiro ponto aqui, o conectivo, o segundo parágrafo da sua redação, ou seja, o primeiro parágrafo de desenvolvimento, tem que começar com o conectivo, e eu sugiro fortemente que você coloque um conectivo que indique para o seu corretor que é o primeiro argumento, é o primeiro parágrafo de desenvolvimento. Então eu coloquei ele, ó, em primeiro lugar. Poderia ser em primeiro plano, primeiramente. Eu sugiro muito que você coloque algum desses para deixar explícito para o teu corretor. Ó, isso aqui que eu estou escrevendo, né, que é o meu segundo parágrafo, é o meu primeiro argumento, é o meu primeiro parágrafo de desenvolvimento, a primeira causa do problema que o Enem colocou. E a primeira frase desse desenvolvimento, especificamente a primeira frase, vai ser a introdução da causa, que eu falei que era o quê? A desigualdade social. Então, com outras palavras, eu coloco exatamente isso. A primeira causa do problema, ou seja, em primeiro lugar, a primeira causa do problema é a desigualdade social. Veja que foi exatamente isso que eu escrevi com outras palavras. Em primeiro lugar, a permanência de condições desiguais no Brasil auxilia a continuidade do problema. Essa é a introdução, ou seja, o leitor, o corretor já vai saber, nesse parágrafo o candidato vai falar sobre desigualdade social, né, condições desiguais no Brasil, e que isso tem a ver com o tema. Veja que logo em seguida eu coloco outro repertório, dessa vez é um repertório histórico, né, porque é a Constituição de 88, e aqui eu acho interessante, pessoal. Eu gosto muito de usar repertórios da área de ciências humanas também. Então, filmes e ciências humanas é o que eu particularmente gosto de usar. Inclusive, esse conteudismo das áreas de ciências humanas eu acho que é até mais importante para a redação do que para a própria prova de ciências humanas, que é muito mais interpretativa em diversos anos. Mas na redação, o conteudismo que você levar para a prova vai ser bem importante. Então, eu comecei falando da Constituição, que garante saúde, segurança, educação, os direitos básicos, né, da população, e veja que eu dissertei um pouquinho sobre isso. Embora a Constituição garanta o direito à saúde, segurança e educação, as pessoas provenientes de comunidades mais pobres não conseguem usufruir de tais benefícios e não têm as orientações necessárias relacionadas à emissão dos documentos de identificação. Em resumo, isso que está aí, que eu deixei sublinhado em roxo, é o meu desenvolvimento do próprio desenvolvimento. Ou seja, muitas pessoas não têm os direitos da Constituição garantidos. Eu peguei um repertório e, de novo, fiz uma relação entre esse repertório e o problema abordado na redação do Enem. E é muito importante o seguinte, olha essa outra frase aqui, ó. Desse modo, né, usei um conectivo, não possuir registro civil capaz de caracterizar o indivíduo como cidadão é uma realidade que se perpetua em milhares de famílias por muitas gerações. Veja que isso é uma espécie de conclusão do parágrafo. Então veja, os seus desenvolvimentos, que vão ser 2 parágrafos, é importante que eles tenham essa questão de introdução, desenvolvimento e conclusão, essa pequena estrutura dentro do próprio parágrafo. Não necessariamente é uma frase para cada. Às vezes pode ser que o seu desenvolvimento, digamos assim, do parágrafo tenha mais de uma frase, que é o que vai acontecer no próximo parágrafo, inclusive. Mas repare, conectivo, coloco que a desigualdade social, que foi aquilo que eu coloquei lá na tese, no primeiro parágrafo, é uma coisa que explica o tema do Enem, que era a invisibilidade e registro civil. Depois eu coloco um repertório, desenvolvo esse repertório, né, e explico qual que é a relação da Constituição de 88 ou do não cumprimento dos direitos da Constituição de 88 com o tema e faço uma pequena conclusãozinha. É apenas uma conclusão, ó. Muitas pessoas não têm a garantia dos direitos da Constituição
E isso faz com que as pessoas não tenham aí os seus documentos, que é justamente o tema da redação do Enem. E vamos agora para o nosso terceiro parágrafo da redação, que é o segundo desenvolvimento. Lembra que as duas causas que a gente falou foi desigualdade social, que a gente abordou no segundo parágrafo, e agora dificuldade de obtenção dos documentos? De novo, parágrafo de desenvolvimento você começa com conectivo. Eu comecei com além disso, mas você poderia usar, por exemplo, ademais, outro sim, em segundo lugar. De novo, um conectivo que indique para o corretor que vai bater o olho no seu texto e falar, aqui começa o segundo desenvolvimento, a segunda causa que explica o problema que foi abordado no tema de redação. Veja de novo a minha ideia de fazer uma pequena estrutura dentro do próprio parágrafo. A introdução tem a ver com a tese, ou seja, a dificuldade de obtenção dos documentos explica o problema da invisibilidade civil. Com outras palavras, foi exatamente isso que eu escrevi. Veja só. Além disso, a dificuldade de obtenção das devidas documentações no Brasil, que foi exatamente o que eu escrevi na tese, corrobora com a manutenção da invisibilidade civil e do precário acesso à cidadania, que é o tema, ou seja, em linhas gerais, o que eu estou dizendo nessa primeira frase? Estou dizendo que dificuldade de obtenção dos documentos é uma causa do problema que o Enem abordou. Depois eu coloco mais um repertório, dessa vez da filosofia, René Descartes. E eu não li nada do Descartes não, eu só peguei a frase mais conhecida dele, penso, logo existo. E eu dou uma explicadinha do que isso quer dizer. Essa afirmação enaltece que a condição de existência e de ser humano independe da posse de um documento. Contudo, então é sempre bom colocar conectivos. Contudo, devido aos entraves, ou seja, dificuldades, problemas, empecilhos relacionados ao acesso a programas de saúde e educação, aliados também à dificuldade de obtenção da documentação devido à desinformação dos indivíduos sem certidão de nascimento e à burocracia dos processos de emissão de documentos, veja que tudo isso aqui é meu desenvolvimento dentro do próprio parágrafo. Eu basicamente estou esticando aquela minha causa, ou seja, eu estou descrevendo um pouco mais o que é a dificuldade de obtenção dos documentos. Eu falo que é por causa da desinformação dos indivíduos, que não tem certidão de nascimento. Algumas dessas ideias vieram a partir da leitura dos textos motivadores. Falei também sobre burocracia dos processos de emissão de documentos. Aqui eu quero mostrar para vocês a estrutura do texto. E veja que depois da vírgula eu faço uma pequena conclusão. Milhões de pessoas no país são reduzidas a uma condição que as faz questionar sobre sua própria existência e participação na sociedade. Que o problema continua por causa dessa causa que eu acabei de explicar aí na parte que eu destaquei em verde, beleza? Último parágrafo, conclusão, que é um pouquinho maior, geralmente é um pouquinho maior do que os parágrafos anteriores. Por quê? Por causa da proposta de intervenção para o problema abordado. E sim, nesse parágrafo aí eu escrevi subhumanas, né, sem hífen e vai hífen. Então vamos corrigir isso aí, subhumanas tem hífen. Como que eu começo a conclusão? A primeira frase é basicamente o seguinte: portanto, é preciso resolver o problema, tá? Se você tiver isso na cabeça, você pode bolar qualquer frase, né, e colocando o tema que o Enem propôs. Mas a ideia da primeira frase da conclusão é simplesmente: portanto, é preciso resolver o problema. Portanto, é uma das palavras mais usadas em redações que tiram nota alta, na conclusão especificamente, porque, portanto, dá essa ideia de que você está terminando a sua argumentação. Veja que eu coloquei ali, depreende-se, portanto, poderia colocar infere-se, portanto, evidencia-se, portanto, ou poderia colocar portanto direto, né? Portanto, medidas são necessárias para atenuar a problemática do registro civil no Brasil. Veja que nesse caso eu citei explicitamente qual que é o tema, né, que é o problema do registro civil, mas basicamente o que vocês precisam ter na cabeça é o seguinte: você começa a conclusão falando, portanto, é preciso resolver o problema. Simples assim. E aí o restante é a parte mais complicada, que é o que eu destaquei em azul, que é justamente a proposta de intervenção do problema. Para isso, de novo, conectivo, é fundamental que... Então, a partir do é fundamental que eu coloco a minha proposta de intervenção. Até deixei ela separada aqui porque vale a pena a gente olhar essa parte com cuidado, porque só esse trechinho aí vale 200 pontos. Nunca, jamais, em hipótese alguma, se preocupe em realmente resolver o problema. A questão não é essa. Se o problema está numa prova do Enem, é porque não é fácil de resolver e não é um aluno do ensino médio que vai resolver em poucas linhas. Então, atente-se à estrutura, o que precisa ter na sua proposta de intervenção. Primeira coisa, agente, ou seja, quem que vai fazer essa intervenção que eu estou colocando aqui. No caso, eu coloquei governo federal. Uma dica,
É muito comum, é quase sempre o Enem cobra tema do Brasil, a nível nacional. Então é interessante você decorar, né, procurar aí alguns órgãos públicos governamentais, principalmente de âmbito federal. Ministério da Educação, Ministério da Saúde, Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, não são tantos, mas decorar, saber a existência de alguns, ao invés de simplesmente falar governo, 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 estado, 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 é interessante nessa parte do agente da sua proposta de intervenção. O que mais precisa ter a sua proposta de intervenção? Tem que ter a ação, ou seja, tem o agente, que é quem vai fazer, e tem a ação, que é o que é que vai ser feito. E o que eu coloquei aqui? Orientar e encontrar brasileiros sem registro civil sobre os procedimentos necessários para a obtenção da documentação e do reconhecimento de cidadão perante o Estado. Ou seja, o governo federal vai ter que orientar e encontrar os brasileiros sem registro civil. Essa é a ação. Só que tem outra coisa, é o modo meio. Então a gente acabou de falar quem que vai fazer, acabou de falar o que vai ser feito, falta a gente falar o como vai ser feito. De que maneira, de que modo. E ali eu coloquei por meio de programas de acesso gratuito. Gente, outra dica. Por meio de. Se você não quer perder pontinho nessa questão aí por bobeira, gente, outra dica. Por meio de. Use isso na sua proposta de intervenção para ficar explícito para o corretor que você está escrevendo o como da coisa. Por meio de, ou seja, o corretor vai bater o olho no por meio de e já vai entender, isso aqui é o modo meio, isso aqui é o como a coisa vai ser feita. Veja que não é nada mirabolante a minha ideia. Eu não tô tirando nota máxima nessa competência da redação porque eu realmente vou resolver o problema. E sim porque eu escrevi aquilo que vai ser corrigido. Beleza, a gente colocou a agente, a ação, o modo do meio, né, o como a coisa vai ser feita. E agora o quarto ponto é finalidade. Ou seja, para que raios que eu vou fazer essa intervenção? Basicamente, gente, a finalidade é resolver, atenuar o problema que é o que está na redação do Enem, né? É justamente para isso que eu vou fazer a intervenção, para resolver o problema, para mitigar, reduzir os efeitos. No caso aqui eu escrevi com outras palavras, finalidade de integrar mais indivíduos à cidadania e aos direitos garantidos pela Constituição. Então você coloca o que vai acontecer depois que essa intervenção for realizada. Eu aconselho muito você usar especificamente a palavra finalidade para que o corretor bata o olho na sua redação e fale, ele está escrevendo aqui, o candidato, a candidata está escrevendo aqui qual que é a finalidade dessa proposta de intervenção. E tem um quinto ponto aqui que é você dar um detalhamento de algum dos 4 pontos que a gente acabou de falar. Ou seja, você pode detalhar o agente, que foi justamente o que eu fiz, né? Ou seja, eu falei governo federal em parceria com ONGs e instituições de caridade. Eu dei um detalhamento. Poderia fazer um detalhamento da ação, que foi inclusive o que eu fiz, né? Sobretudo para comunidades mais pobres e desfavorecidas. Ó, tá quase uma frase pronta aqui, né? Eu poderia ter colocado esse detalhamento, inclusive no modo meio, não ia fazer diferença. Então, beleza, pessoal, vamos voltar aqui para o parágrafo da conclusão como um todo para entender melhor isso. Veja que aquela parte em azul foi toda a proposta de intervenção que a gente acabou de ver. Eu começo o parágrafo da conclusão falando o seguinte, ó, portanto é preciso resolver o problema. Depois eu parto para a proposta de intervenção com aqueles 5 elementos que a gente acabou de ver, o agente, a ação, o modo meio, a finalidade e um detalhamento. E depois a última frase é simples. Eu escrevo, né, a ideia geral da frase é o seguinte... Assim, o problema vai ser resolvido. Então, eu começo falando na conclusão, o problema precisa ser resolvido, e termino falando que depois dessa proposta de intervenção que a gente colocou aí no meio, o problema vai ser resolvido. E tem um ponto muito importante, né? Vocês viram que essa última frase ficou até que longa, porque além de eu falar que assim o problema será resolvido, será mitigado, será atenuado, será reduzido, qualquer coisa que seja, eu coloquei também ali, ó, o repertório que eu usei na primeira frase. Isso é muito importante. O repertório que você usa na primeira frase da redação do Enem é o mesmo repertório que você vai usar na última frase da redação do Enem. No caso, o filme 12 anos de escravidão foi justamente o primeiro repertório que a gente usou. E como que você vai usar esse repertório no finzinho do texto, ali no último parágrafo, na última frase? Você fala, ó, assim o problema será resolvido, atenuado, e a situação de fulano de tal no filme... E o caso histórico que eu coloquei lá no primeiro parágrafo não vai se repetir, por exemplo. Basicamente, é isso que vai ter que ter na sua conclusão. Na última frase você coloca, só assim, desse modo, dessa maneira, será possível reduzir, atenuar a problemática de registro civil na sociedade brasileira e reduzir situações
como as do protagonista de 12 anos de escravidão. Veja que eu basicamente estou falando a mesma coisa, só que com outras palavras. Então, de novo, pessoal, eu não quero atentar aqui tanto palavra por palavra do que eu escrevi, e sim a estrutura, a ideia geral. Vamos recapitular aqui. Não coloque título. E o primeiro parágrafo você começa com um repertório. Você faz um vínculo depois entre o repertório e o problema, que é o tema da redação do Enem, e coloca ali a sua tese, que são as duas causas que explicam o problema, os dois motivos pelos quais o problema da redação do Enem existe. Deixe explícito a sua tese, quais são as causas que vão ser os próximos parágrafos. Depois, no parágrafo de desenvolvimento, como a gente viu, comece com um conectivo que o corretor vai olhar e vai falar: isso aqui é o primeiro argumento, isso aqui é o primeiro desenvolvimento, é o primeiro parágrafo de desenvolvimento. Então comece com em primeiro lugar, em primeiro plano, primeiramente, em primeira análise, alguma coisa desse tipo. E lembre-se, é bem interessante fazer com que dentro do parágrafo de desenvolvimento você tenha essa estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão. Introdução é para falar o seguinte, ó, nesse parágrafo eu vou falar de tal coisa. Nesse exemplo aí que a gente está vendo, nesse parágrafo eu vou falar de condições desiguais no Brasil. Depois eu coloco outro repertório, porque nem gosta muito disso, e faço um desenvolvimento, vinculando a minha causa que eu coloquei lá na tese ao problema da redação do Enem. E fecho com uma conclusãozinha. Desse modo, o problema continua, a situação persiste, né? Veja que você acaba deixando a frase um pouco mais longa, mas você mantém aí esse ponto. Mas veja que a última frase, o finzinho do parágrafo, é basicamente, ó, por causa do problema, da causa que a gente colocou nesse parágrafo, o problema continua, persiste. Só que você dá uma enfeitada para deixar o texto um pouco mais robusto. Terceiro parágrafo, mesmíssima coisa. Coloca um conectivo ali de além disso, ademais, outro sim, em segundo plano, em segunda análise. De novo, o corretor bate o olho e fala: isso aqui é o segundo parágrafo de desenvolvimento, é o segundo argumento. Veja, a primeira frase é o seguinte, ó. Aqui nesse parágrafo eu vou falar de dificuldade de obtenção dos documentos. É para isso que serve a primeira frase do desenvolvimento. Depois eu coloco outro repertório, né? Nesse caso eu dou uma explicadinha e faço o desenvolvimento, que é a parte ali que está em verde, relacionando o repertório ao problema da redação do Enem. E também relacionando com a causa que a gente colocou nesse parágrafo. E de novo, no finzinho ali do parágrafo eu coloco, por causa desse problema, por causa dessa causa que a gente colocou, o problema persiste. Ou seja, milhões de pessoas continuam numa condição que as faz questionar sobre sua própria existência. E na conclusão é o seguinte, você começa falando, ó, portanto é preciso resolver o problema, com outras palavras, daí você coloca a sua proposta de intervenção, com aqueles 5 pontos que a gente falou, né, agente, ação, modo, meio, finalidade e detalhamento, e depois, na última frase, você coloca, ó, assim o problema vai ser resolvido, e lembra de colocar de novo o repertório que você usou na primeira frase da redação. Isso vai deixar o teu texto redondinho e vai fazer com que a sua redação tenha uma pontuação bem legal aos olhos do corretor. Saber a estrutura exigida pelo corretor do Enem, pela redação do Enem, é mais importante do que ficar tentando adivinhar qual que é o tema. Acredite em mim.